Senhoras e senhores, mas que bafafá que foi a reunião do PL sobre a reforma tributária em São Paulo. Olha, teve discussão, briga do Tarcísio com o Bolsonaro. Tarcísio saiu pianinho no final. A Michele Bolsonaro saiu de cara feia. O Valdemar da Costa Neto tentou acalmar os ânimos, acabou piorando a situação. Olha, o Bolsonaro chorou no final. Meu Deus do céu, a coisa foi feia lá na reunião. Pois bem, contexto aqui. Ontem de manhã, Tarcísio de Freitas deu uma entrevista ao lado de Fernando Haddad, ministro da Economia do Lula, e o Tarcísio falou que ele é 95% a favor da reforma tributária, que vai aí mudar a maneira como são feitos os impostos no Brasil, vai simplificar, e a reforma tributária foi anunciada ontem à noite. Comenta se você estava sabendo, vamos ver se o governo está bem na comunicação, e principalmente os deputados, porque isso é uma coisa da Câmara dos Deputados, então a ver se os deputados estão com a comunicação boa. Você sabia que a reforma tributária vai zerar os impostos de todos os alimentos da cesta básica? Sabia sim ou não? Para quem não sabe, os impostos federais, o Lula já zerou dos alimentos da cesta básica, mas tem 19% de ICMS, que é imposto estadual. Com a reforma tributária não vai mais existir ICMS, então os alimentos serão, já está ali no texto, serão isentos de imposto. Então todos os alimentos da cesta básica vão ficar aí 15% a 19% mais baratos. Você sabia disso? Sim ou não? Pois bem, enquanto você responde, eu peço a sua inscrição no canal. Agora eu vou te mostrar o primeiro trecho. Olha, mas a coisa estava feia. O PL se reuniu para ver se fechava ali um acordo para fechar a questão a favor ou contra a reforma tributária. O Tarcísio de Freitas não é do PL, ele é do Partido Republicanos. O Partido Republicanos está a favor da reforma. Metade do PL também está a favor da reforma. A metade que está contra é porque o Bolsonaro é contra. O Bolsonaro não quer que o Lula colha os louros de ter feito a reforma tributária que ele prometeu em 4 anos. 4 anos ele não entregou a reforma, nem de maneira ruim, nem de maneira boa para o Brasil. E a gente sabe que no governo Bolsonaro seria da pior maneira possível. O Lula chega sem apoio de mercado financeiro, sem apoio de ninguém, com o Centrão tentando ali esganar o Lula e tudo mais, ele consegue enquadrar o Arthur Lira, sem pagar propinas, bolsolão, tudo aquilo que o Bolsonaro fazia, e consegue aí fazer o Centrão trabalhar para ser a favor da reforma. O Centrão está a favor porque o Arthur Lira está mandando. Sejam a favor. Eu tô aqui com a corda no pescoço. Sejam a favor. Pois bem, então o Bolsonaro não quer. Mas vai diminuir aí os preços para a população. Não tá nem aí o Bolsonaro. Nem aí. Vamos lá. Aí, começa aqui. Primeiro alguns segundos do Bolsonaro falando, e aí o Tarcísio começa a falar. Aí eu comento aqui. Vamos lá. A Câmara, começa com vocês. Nós temos que ter alguns dias a mais para chegar no consenso. Ele disse que não quer que seja votado agora o projeto. É um pouco do que eu estava tentando explicar. Nós não podemos perder a narrativa. Eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada, e quem aprovou? Mas se é ruim pro povo, nós vamos ficar do lado da nação. Esquerda não tem voto. Gente, Se é ruim, pode deixar o governador falar, mas a grande questão... Aí o Tarcísio fala, a reforma vai ser aprovada e aí vai ficar o quê? A esquerda aprovou, não a gente. Aí a mulher, a bolsominion, fala, mas é ruim pro povo. Nem sabe, não leu, não sabe de nada, mas pô, se o mito é contra, eu também sou contra. Como esse pessoal, Ok, aí agora vem a pior parte, porque o Tarcísio tenta falar e o Bolsonaro começa a interrompê-lo. E aí fica mal. Só que a claque toda lá é bolsonarista. Não estamos na reunião do Partido do Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, o partido do Tarcísio. Não. Está na reunião do PL. Só tem bolsominion ali. Então, seguindo aqui o vídeo. Acaba sendo aprovado, e quem aprovou? Outro é ruim pro povo. Mas se é ruim pro povo, nós vamos ficar do lado da nação. esquerda não tem voto. Gente, Se é ruim, pode deixar o governador falar, mas a grande questão é construir um bom texto. pessoal, se o PL estiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Aí. Eu estou tentando explicar
Deixa o cara falar. Eu estou tentando explicar. Estava o nome do senhor ontem, lá É isso mesmo. vários republicanos todinho apoiassem a aprovação hoje. Então a gente precisa do senhor. Deixa eu tentar explicar, por favor. É isso, velho. Vamos ouvir. O que eu estou querendo explicar e estou vindo aqui explicar com a maior humildade do mundo é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Porque, tudo bem, gente, se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não vota, pô. Só vou pedir uma gentileza ao pessoal que tá filmando aí, gente. Não façam isso. Não filmem! O vídeo termina da melhor maneira possível. O Tarcísio já tá pistola, já tá, ó, vocês acham que não é importante a reforma, então não vota, pronto. Já perdeu a paciência completamente. Mas, ó, quando o Bolsonaro interrompeu ele, falou, o Tarcísio falou, não, o importante é a gente ter um bom texto, vamos lutar para ter um bom texto, para que a reforma seja boa e a gente consiga aprovar. Aí o Bolsonaro pega ele pelo braço e fala, ó, se o PL se unir, não vai ser votado, a gente é contra, que acabe isso tudo. O Tarcísio ficou... E agora ferrou, ele ainda conseguiu sair ali na tangente, mas depois você viu que ele perdeu a paciência. Só que isso era o começo, no comecinho da reunião foi isso aí. O clima foi piorando durante a reunião, chegou ao ponto lá do Bolsonaro chorar no final, já vou te mostrar. E o que está acontecendo é o seguinte, os bolsonaristas estão cancelando o Tarcísio de Freitas. Eu vou te mostrar algumas mensagens aí de redes sociais. Tem uma página lá no Twitter, chama Prince Millions, que eles publicam muita coisa que está nos grupos. Eu tô em vários grupos, mas se eu ficar aqui separando tudo mais, vai demorar um tempão. Eu nem tenho tempo para isso, mas eles têm. E eles colocam, olha só, aqui algumas das mensagens. Falsa oposição, Tarcísio alinhado com os vermelhos, Eduardo Bolsonaro provoca Tarcísio contra a reforma tributária. Depois o governador de São Paulo dizer que concorda com 95% do projeto tributário, o deputado faz post afirmando ser 100% contra. Aí o pessoal, aí, ó, quem quiser pausa aí para ler, dá para ler? Pausa aí, mas eu vou ler aqui, ó. Vamos lá. E o bando de trouxas ainda acha que existe oposição real no Brasil. Ou você pega em armas ou desinveste. Não existe forma de mudar o jogo através do voto. É outro. Mas não existe ninguém de confiança, existe só traidores. Esse Tarcísio está começando a colocar as manguinhas de fora, tirando a máscara. Aí outro. Sou um dos maiores críticos do Eduardo Bolsonaro. Dá pra ler? Vamos ampliar até um pouquinho aqui, ó. Pronto. Quem quiser pausa aí pra ler? Ó, eu vou ler aqui, vamos lá. Mas nesse caso tem total razão. O senhor Tarcísio foi brilhante ministro na gestão Bolsonaro, mas como governador está sendo um fracasso, fora o fato de estar totalmente alinhado com o Lula. Se isso é oposição, já não sei mais nada sobre política. Vergonhosa a postura de Tarcísio de Freitas. Aí, ó, ele está mesmo se alinhando alinhado com os comunistas? Tenho dúvida. Uma pessoa só tem dúvidas. Ele está com os comunistas. Todo mundo se vendendo por dinheiro. Quer dizer, tá ruim. Aí os outros, quem quiser pausar aí pra ler, nem vou ler esses aqui, ó. Mas só comentário contra o Tarcísio. São vários, eles estão publicando assim, centenas de comentários nas redes sociais também. Principalmente, eu mostrei aqui ontem, nessas páginas bolsonaristas, nesses sites aí de fake news bolsonaristas, que só bolsonaristas acessam. Os comentários são todos xingando o Tarcísio. Praticamente todos, assim. Tem um outro que tá na dúvida, tem um... Eu não vi nem o pessoal do chega pra lá, do deixa disso, sabe? Oh, parem de brigar, vamos cada um pro seu lado, deixa disso. Nem esse pessoal chegou ainda. Tá todo mundo contra o Tarcísio, ou alguns ainda em dúvida. Oh, será que ele está alinhado com os comunistas? É assim, tá assim o clima. Tá, aí, lá no PL, o clima não foi muito diferente não, foi piorando a coisa. O Valdemar interrompeu. Vamos manter o silêncio aí, por favor. Espera ele acabar de falar. Você não tem o direito de fazer pergunta para nós. Por favor. Isso é importante o que ele vai falar agora. Não existe proposta ainda. Calma. Pessoal, aí depois vem o Bolsonaro em outro momento falar que essa proposta pode acabar com as emendas impositivas. Para quem não sabe, cada deputado federal e cada senador tem alguns milhões de reais por ano que são emendas impositivas, ou seja, o governo tem que dar essas emendas para eles sim ou sim. Então todos os deputados, seja de oposição ou não, os valores vão variando de cada ano, o senador tem mais emendas. Tá, então o Bolsonaro depois ele fala pro pessoal, olha gente,
tem a chance de colocar